Tudo que a gente faz volta pra gente. Isso te assusta ou te conforta? A lei do retorno, ela é baseada em que tudo que a gente emana, de um jeito ou de outro, vai voltar pra gente. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa lei universal que rege a nossa vida e que muitas vezes pode ser mal interpretada. Também conhecida como karma, a lei do retorno garante que tudo que vai, volta, como se fosse um bumerangue. E vamos supor que alguém tenha te feito muito mal, ou o contrário, que alguém tenha te feito muito bem. Ambas dessas pessoas vão receber tudo aquilo que elas depositaram no universo através de você. E na minha opinião, muita gente usa e entende o karma de um jeito errado. Muitas pessoas usam a lei do retorno para ter vingança, para satisfazer o ego. Por exemplo, vamos supor que um colega de trabalho seu tenha agido de má fé com você. E você pensa, tudo bem, ele vai ter o que ele merece, tudo que vai e volta. E quando você pensa desse jeito, de uma certa maneira, você tá agindo da mesma forma que o seu colega. Porque você nada mais está desejando o mal que ele fez para você que volte para ele. Então esse mal que você tá emanando, né, esse desejo de vingança, vamos dizer assim, vai voltar para você. E a lei do retorno, além dela ser uma lei universal que rege o universo, ela também está em muitas religiões. E para mim não faz muito sentido uma coisa que vem do bem maior, né, da fonte da vida, de Deus, seja ele qual for, tem uma conotação negativa e uma carga negativa desse jeito. A lei do retorno, ela deve ser usada para você ter o entendimento de que nada nessa vida passa em vão. É para você ter o conforto de que tudo vai se encaixar. É para você entender de que tudo que aconteceu tinha que ter acontecido. E você, usando o karma, usando a lei do retorno, pode pensar assim: tá tudo bem, eu não fiz nada de errado, minha consciência está tranquila e não adianta nada eu desejar o mal para alguém que não me fez bem, porque esse não é meu papel. E eu já disse isso em um vídeo, a conta sempre chega. A minha mãe sempre fala para mim, Deus tá anotando tudo num caderninho. E uma hora ele vai chegar para você e falar, você fez isso, e agora a gente vai ter que acertar as nossas contas. E não adianta nada a gente usar a lei do retorno só para os outros, só para o erro dos outros. A lei do retorno existe para nós encaixarmos ela na nossa vida. Os outros vão ser consequência. Então, como que a gente pode encaixar a lei do retorno na nossa vida? Prestando atenção nas coisas que nós fazemos hoje, nos nossos atos e nas nossas ações, e também prestando atenção nas situações que estamos vivendo. Como assim? Tem a lei da causa e do efeito, tem o ato e a consequência. Então, tudo que você está passando hoje, se você está vivendo numa situação que não te agrada, tem um porquê. Tem uma engrenagem que funciona a nossa vida. A gente sempre fala aqui que não tem como a gente controlar certas coisas que acontecem com a gente. E tem muita coisa por trás, tem os bastidores da nossa vida que a gente não vê. E a lei do retorno faz parte desses bastidores. E além disso, o mais importante, nós temos que pensar, será que o que eu estou vivendo, emanando, sentindo, fazendo, pensando, condiz com as coisas que eu quero ter lá na frente? E o karma nada mais é do que uma resposta que a própria vida dá pra gente. É como se fosse um feedback das nossas ações e de tudo que a gente fez no nosso passado. E eu sempre falo isso, e isso é uma das coisas, assim, um dos meus maiores princípios e valores. Sempre antes de eu fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, eu sempre penso, isso de alguma forma vai contribuir para a vida que eu quero ter? Isso é uma coisa que me ajuda muito a tomar certas decisões. E muitas vezes, por exemplo, eu sofro por algo e eu penso, esse sofrimento condiz com o que eu quero viver lá na frente? Se a resposta for não, fica muito mais fácil me desapegar daquele sentimento, daquela situação. Então é como eu sempre falo aqui, não dá para você plantar chuchu e colher banana. Também não use o karma como um pretexto ou uma obrigação para ser bom. Por exemplo, eu vou fazer tal coisa porque se eu não fizer, o karma, a lei do retorno vai me cobrar lá na frente e eu vou sofrer por isso. Isso não faz muito sentido. A lei do retorno é muito sábia.
Então, ela sabe quando a gente faz as coisas de coração e quando a gente faz as coisas de acordo com o que somos. Então, o karma, para todos os efeitos, é como se fosse um bumerangue. Tudo que a gente está jogando pro universo, sejam elas ações, palavras, sentimentos, pensamentos, tudo vai voltar pra gente, é só questão de tempo. Por isso que o karma é considerado neutro. Ele é cíclico, ele não é castigo, ele é justo, ele só vai estar te devolvendo o que você colocou pra fora, o que você transbordou. Para finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria dizer que tudo cai no mesmo ponto de partida, que é seja você e se use como um instrumento para fazer o bem, mas não seja bom só para o universo poder te recompensar. Seja bom porque você tem bondade no seu coração e eu sei que você tem bondade dentro do seu coração. Fique atento às atitudes que você toma ou deixa de tomar hoje, porque elas vão ressoar lá na frente. Nós precisamos desconstruir essa ideia que a gente tem da lei do retorno, que ela é má, que ela sempre vai ser vingativa. Não é desse jeito. A lei do retorno, ela é uma lei do universo, ela é uma lei do bem maior. Então não tem porquê ela ter essa carga negativa, como eu disse. Ela é amor, ela vai ensinar a gente cada vez mais a sermos pessoas melhores. Nós não temos que ter medo do karma, porque se alguma coisa de ruim tá acontecendo com você, é porque tinha que acontecer. E não porque você fez alguma coisa ruim para outra pessoa, ou em outra vida, ou qualquer situação que seja. Você tá vivendo o que você tá vivendo agora porque você tem que aprender alguma coisa com isso. Mas se você fez algo de ruim e hoje você se arrepende porque você não é mais aquela pessoa, tá tudo bem, você não precisa ter receio da lei do retorno. Você, de uma maneira ou de outra, você vai aprender e você vai enxergar as coisas de um jeito diferente. Muitas vezes o universo, ele não nos ensina através da dor. Ele só ensina através da dor quando a gente não aprende, quando ele coloca diversas situações na nossa vida e a gente não aprende. Mas quando a gente aceita e confia, ele nos ensina com amor. Pensa assim, quando a gente manda uma cartinha, um e-mail, uma mensagem para alguém, o nosso nome, o nosso endereço fica lá, marcado. E aquela pessoa sempre vai saber onde te encontrar. E com o universo é a mesma coisa.